Na sessão de terça-feira, 1º de abril, o suplente Jefferson Cardoso, do PL, tomou posse como parlamentar por um mês, em substituição ao deputado Oscar Gutz, que está de licença. Em seu discurso, o deputado se comprometeu a defender os interesses da Polícia Penal, onde ele atuou por 10 anos. E aqui eu vou abrir aquilo que representou os últimos 10 anos da minha vida, que foi o sistema penal de Santa Catarina, né? Ali foi o objeto do sustento da minha família, foi onde aprendi muito com esses guerreiros, e a gente sabe que é a segunda profissão mais perigosa do mundo, a profissão de polícia penal. E a gente precisa constantemente buscar subterfúgios para cada vez mais essa categoria estar forte e principalmente unida. E isso nós queremos fazer aqui, desempenhando o nosso papel como deputado estadual, levando as demandas da categoria até o governador do estado, que tem feito também muito por nós, tem feito muito. Deu um dos maiores aumentos já vistos aqui desse parlamento, do governo, deu 21,5% parcelado em 3 vezes, que é histórico isso, deputado Antídio. Em governos passados era parcelado em 3 anos. E o que o governador tem feito pela categoria de segurança pública realmente reforça que estarmos aqui é fazer realmente ainda mais por toda a categoria da Polícia Penal e os agentes de segurança socioeducativo. Não poderia também trazer mais um símbolo de luta por estar aqui. Só trouxe o guarda-roupa quase inteiro aqui, gente. Que é os remanescentes do concurso público DEAP 2019. O deputado Sargento Lima questionou a diferença de tratamento entre os presos e condenados por tentativa de golpe de Estado e o crime organizado que derrubou a internet de cidades cearenses. Dona Débora dos Santos, condenada a 2 anos de prisão. Dona Valdete Ferreira, 73 anos de idade, condenada a 11 anos de cadeia. Não estão relacionadas a esse crime. Não estão relacionadas a outra. São terroristas perigosíssimos. Iraci Naguchi, 71 anos de idade, 14 anos de cadeia. Fátima de Souza, 67 anos de idade, 17 anos de condenação. Francisca Ildete, 62 anos de idade, condenada a 13 anos de cadeia. Esses aqui são os terroristas que ilharam uma cidade dentro de um país, dentro de uma república federativa? Não. São as velhinhas do dia 8 de janeiro. Por isso que todo dia eu convido as pessoas a refletirem sobre o que está acontecendo nesse país. Se alguém me diz que existe uma situação mais impossível de acreditar que se aconteça que uma facção criminosa determine que uma cidade não tem acesso à internet, isso aqui é um ato claro de terrorismo. Essa própria corja que está lá em Brasília determinou que isso seria terrorismo, você interromper a comunicação de uma cidade. E respondem por terrorismo? Não. Estão livres, lépidos, faceiros, trigueiros, continuando com as suas ações criminosas e delituosas. Esse é o país que vivemos. O deputado Tiago Zilli informou que assumiu a coordenação da bancada do Sul e falou de algumas prioridades dos deputados que representam a região, entre elas, obras em algumas rodovias. A pavimentação asfáltica da rodovia SC 437, entre Pescaria Brava até a divisa com Imaruí. Colocamos a situação atualizada, a data do início da obra, que foi do dia 4 de agosto de 2022. Hoje, com a situação atual, está paralisada. Temos também elencado da questão da ANREC, a duplicação da rodovia SC 108, trecho de Uruçanga a Criciúma, contorno de Cocal do Sul, da ANREC também. Essa obra, que também iniciou em 2022, ela está em andamento e hoje tem executado 2,23%. Também a duplicação da SC 445, da BR-101 e Sara a Criciúma, começou também em novembro de 2022. A situação em andamento, executado 55% da obra,
Previsão de conclusão, dezembro de 2025. Na AMESC, nós temos a pavimentação da SC 108, trecho de Jacinto Machado à Praia Grande, começou em dezembro de 2021, está em andamento e executado 22% da obra. Também a Serra do Faxinal, que é uma obra que começou, ela foi dada a ordem de serviço dia 3 de agosto de 2022, mas ela ficou muito tempo parada, está em andamento e está executada já 37% da obra. O deputado Fabiano da Luz criticou a sugestão do governador Jorginho Melo para que Santa Catarina fique responsável pela manutenção da BR-282. O governador fez um vídeo que parece história de 1º de abril, dizendo que a BR-282 deveria ser entregue para o estado de Santa Catarina cuidar. É a única rodovia que corta o estado de ponta a ponta, rodovia federal. O estado não dá conta das rodovias estaduais. Nós temos uma série de SCs que ainda não tem pavimentação, ainda usam o cascalho. Alguns lugares, prefeituras espalham britas. Alguns lugares, SCs, os municípios sonham com o Estado apresentar o projeto de pavimentação. E o governador vai e diz que quer assumir a BR-282. Aliás, as rodovias estaduais têm 600 milhões do BNDES, que é do governo federal. Dinheiro federal para bancar as obras de rodovias estaduais. A deputada Paulinha leu uma carta aberta da AMUC, Associação Brasileira de Portadores de Câncer, e anunciou que protocolou 4 projetos de lei solicitados pela entidade. A criação de projetos de lei para fornecimento de testes genéticos e genômicos pelo SUS, criação de projeto de lei sobre prioridades no atendimento a pacientes oncológicos, do projeto de lei para ampliar o acesso a mamografias e exames preventivos para a mulher a partir dos 40 anos, e ampliar o acesso de mamografias e tratamentos oncológicos, especialmente em áreas rurais e menos favorecidas. Os 4 projetos de lei, as emendas que brevemente eu relatei, foram protocolados hoje, deputado Napoleão, a pedido dessa instituição que tem um trabalho fabuloso, que a deputada Dirce certamente conhece, que atua na causa da mulher há muito tempo. O nosso pedido é que esses 4 projetos de lei protocolados recebam um olhar sensível que essa casa já vem entregado. Quando os recebi, e falando com a Mariane, nossa assessora bancada, eu fiz questão de destacar que a pauta de saúde pública, ela recebe a aderência e o apoio da integralidade desse parlamento. O deputado Napoleão Bernardes comemorou a decisão da Agência Nacional de Saúde, que vai manter a garantia de mamografia para mulheres a partir dos 40 anos de idade. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, abriu no início desse ano uma consulta pública sem pé nem cabeça, que buscava limitar as mamografias para aquelas mulheres com menos de 50 anos. A mamografia de rastreamento para as mulheres com menos de 50 anos. E agora essa ideia caiu por terra e está assegurado, fruto de um entendimento entre a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e as entidades médicas, entidades científicas na área da medicina, garantida, portanto, nos planos de saúde, a mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos, para as mulheres nessa faixa de idade entre 40 e 50 anos, que estava a perigo por essa consulta pública sem pé nem cabeça lançada pela ANS nesse início de ano. E por que eu digo que era uma consulta pública estapafúrdia, sem pé nem cabeça e que não tinha razão de ser? Primeiro que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Agora, quando o câncer de mama é diagnosticado mais cedo, quando tem o diagnóstico precoce do câncer de mama, a chance de cura é de 90%. A chance de cura é de 90%. Então, deputado Mário Mota, se há uma chance de cura de 90% de um câncer, como o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente,
Como é que vai limitar a idade? O deputado Dr. Vicente Caro Preso protestou contra a restrição da concessão de cidadania italiana pelo governo do país europeu. Quem mais requer cidadania italiana? Quantos nós somos? 110 mil. Desses 110 mil, 99% estão entre trentinos e vênetos. Ora, essas as duas ascensões, vamos dizer, duas origens, fazem com que as pessoas que conquistaram boa parte de Santa Catarina sejam a raiz da conquista da cidadania dessas pessoas. Ou seja, isso é terceira, quarta, quinta geração que veio e que pede a cidadania de algumas maneiras que se pode, né? Ou seja, ius sanguinis, que é o direito dado pela Constituição italiana, pelo povo italiano em geral, ao próprio povo, aos seus descendentes, tenha sido rasgado. Então, eu venho aqui protestar contra isso, não aceitar isso pacificamente. E a gente apela ao senhor ministro Antônio Tajani, que é o vice-ministro vice-primeiro-ministro Tajani, que ele reveja essa situação, que o governo da Itália reveja, e que esse decreto não seja transformado em lei pelas duas casas, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. O deputado Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente, apresentou alguns encaminhamentos definidos durante a audiência pública sobre a poluição da bacia da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Temos contradições nos dados apresentados de estudos que vêm acompanhando a qualidade ambiental da lagoa nos últimos 4 anos pela Universidade Federal de Santa Catarina e os diferentes departamentos, com os dados apresentados pela equipe técnica da Casam. Então, existe uma contradição e nós discutimos isso. Existe também a urgência da retirada daquele equipamento provisório de lançamento das dunas. E a audiência pública encaminhou esse ponto, colocando a data final, dia 31 de dezembro deste ano. E aí solicitando ao órgão licenciador, que é no caso a Floram, para que amplie o processo e crie as outras alternativas junto com o órgão executor, que é a Casam. Nós também encaminhamos uma questão muito importante, que é a necessidade da Floram, que é o órgão ambiental municipal, junto com o IMA, de suspenderem licenças até que se tenha um equipamento adequado de tratamento de esgoto para toda aquela região. Também foi encaminhado a urgência da contratação de equipes de fiscalização ambiental e da retomada do programa chamado Se Liga na Rede, ou o programa Senear Lagoa, para que seja implementado novamente, já teve alguns anos atrás, mas que retome o programa de fiscalização de ligações irregulares de esgotamento sanitário na rede pluvial e nos córregos d'água. O deputado Mário Mota abordou as dificuldades que os idosos enfrentam para garantir assentos gratuitos ou com desconto no transporte coletivo interestadual. Eu retorno à tribuna para dar publicidade à resposta que nós recebemos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre um tema de grande relevância que nós abordamos aqui recentemente: as recorrentes reclamações de idosos quanto à falta de garantia do direito a 2 assentos gratuitos por veículo no transporte rodoviário interestadual para aqueles com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Além disso, quando estas 2 vagas estão preenchidas, muitos idosos têm enfrentado dificuldades para obter o desconto mínimo de 50% na passagem, ambos os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso. Ocorre que o desconto previsto em lei é aplicado por algumas empresas sobre o preço cheio da passagem, resultando que 50% do preço cheio equivale ao preço promocional que todo mundo paga. Portanto, o idoso paga exatamente o que todo mundo paga e não com 50%. Sobre esse ponto, para que não restem dúvidas, eu transcrevo a resposta da ANTT. De acordo com a resolução, a ANTT 633 deverá ser utilizado como referência para o desconto
o preço mais baixo praticado pela autorizatária e disponível para venda na viagem e na sessão pretendida pelo beneficiário no momento da solicitação do benefício. Desta forma, o desconto deverá ser feito com base no valor proporcional ofertado pela empresa para aquela data e localidade. O deputado Marcos da Rosa defendeu a proibição da presença de crianças e adolescentes em paradas LGBT+. Há poucos dias eu fui surpreendido por uma notícia de que um vereador do município de Florianópolis teria sido denunciado na ONU, senhoras e senhores, isso mesmo, na ONU, Organização das Nações Unidas, porque ele teria apresentado um projeto de lei, portanto, essa proposta do vereador Giliardi Torquato, um vereador que, aliás, nós o apoiamos, e eu fiquei assustado, afinal de contas, o vereador de Florianópolis, que também é pastor, que trabalha a vida toda na defesa da criança e do adolescente, professor de escola bíblica, como eu disse, pastor, cuidando de famílias. Eu pensei, o que será que esse vereador, que eu e minha equipe também apoiamos, andou fazendo? E aí eu fui ver, foi porque ele apresentou um projeto de lei que proíbe a participação, a exposição, na verdade, de crianças e adolescentes nas tais paradas gay. Eu separei algumas imagens, alguns vídeos do que acontece nessas paradas gay, para mostrar aqui na Assembleia Legislativa. Cenas de simulação de sexo, sem contar com as drogas que correm à solto, discriminação e ofensa à religião dos outros, entre outras coisas. Eu e minha equipe chegamos à conclusão que não vale a pena mostrar isso aqui, não vale a pena ferir as pessoas que estão nos assistindo com essas imagens, que são fortes demais. Qual é o interesse dessas pessoas em levarem crianças e adolescentes, que segundo o nosso Código Civil, são absolutamente incapazes até os 16 anos de idade? O deputado Márcio Machado ocupou a tribuna para desmentir que ele seria contra a caça do javali, como foi divulgado. Eu fui ameaçado de morte 11h30 da noite, estava chegando com o meu assessor, levando ele para casa, cansado. Um irresponsável me liga: ah, você que é o Márcio Machado, você é a favor, você é contra a caça do javali? Eu falei: não, eu sou a favor da caça do javali, mas contra a caça de outros animais. Eu mato mesmo e vou te encontrar. Num velório, um indivíduo desse chegou lá agredindo a minha mãe. Eu sou a favor da caça do javali, que seja extinta essa peste, que a polícia militar faça os seus treinamentos caçando o javali, que o exército caça o javali, que tenha uma grande ação que caça o javali. Agora, não induza as pessoas aí, qualquer coisinha que dá, aí tem gente que ainda é a favor. Quem é que é a favor, cara, de não matar esse bicho?